Olá, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia eu costumo dizer, é o dia mais importante, né? É o dia onde nós colocamos o nosso bem precioso nas mãos do Senhor. Mas aí às vezes a gente fica pensando, mas toda segunda-feira eu coloco meu nome aí na lista, não vejo nada acontecer. Mas Deus tem cuidado, Deus tem abençoado a nossa família, né? E muitas vezes nós não vemos, né, o que Deus já fez por nós e o que Ele ainda continua fazendo pela nossa família. E hoje é um dia muito importante aqui no grupo, né? Onde tiramos um tempo aí para jejuar, né? Pela nossa família, orar pela nossa família. Mas todo dia eu oro, todo dia eu coloco, não é só na segunda-feira. Mas amém, né? Hoje é o específico aqui no grupo, o dia da família no altar de Deus, né? Então, que nós venhamos colocar a nossa família no altar do Todo-Poderoso, né? Onde Ele está guardando, onde Ele está, né, cuidando de nós, enquanto nós descansamos, porque a gente, quando coloca ali, a gente tem que descansar. Não se preocupar com mais nada, porque Deus, Ele vai cuidar. Se você crê nisso, né? E eu amo, né, a segunda-feira, onde a gente coloca a nossa família no altar do Senhor. Amém? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre união familiar. Mas a minha família não é tão unida, né? Muitas das famílias hoje não são unidas como eram antigamente. Nós vimos aí, né, muitas famílias destruídas, né? E por causa, às vezes, muito de besteiras, coisas que as pessoas estão buscando muito, não buscam a Deus, né? Buscando em homens, em pessoas. Às vezes nós precisamos de um conselho para ver o que nós podemos fazer, né, pela nossa família. Aí, eu vou buscar em tal pessoa, eu vou pedir conselho para tal pessoa. Eu aconselho você hoje a entrar no seu quarto, converse com Deus, entrega na mão dele. Ele é o melhor, é o suficiente para a sua vida. E quando nós, né, depositamos a nossa família na mão do Pai, Ele cuida sim. Amém? Glória a Deus, né? E nós vamos ver que aqui na Bíblia tem a passagem em Gênesis, né? Capítulo 2, o versículo 24, que diz: marido e mulher se formam uma só carne e devem priorizar sua família, deixando seus pais de origem, né? Outras passagens também têm a importância do amor, do perdão, da união, e entre todos os membros da família. Não é só entre marido e mulher, né? Entre todos da família. Como em suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Mas ele me feriu, ele me magoou, ele fez isso, fez aquilo. Eu não consigo. Mas você procure ajuda. Procure em Deus, procure perdoar sua família. Aquele que te magoou, aquele que te feriu. E que você tenha essa direção
de estar perdoando e suportar, né, uns aos outros. Ah, mas às vezes meu irmão é chato, meu filho é chato, meu esposo, minha esposa me irrita. Mas aí você, né? Você é a esposa, você é o esposo, você tem que suportai-vos uns aos outros. Busque, ore, né? Não venha rebater. Às vezes as pessoas vêm, né, nos criticar por algo ou né, qualquer outra coisa. Mantenha-se calma, reflita, ore a Deus. Eu era muito estourada, muito estourada. Mas hoje eu sou mais tranquila. Em nome de Jesus. E vou falar sobre os fundamentos da união familiar. Que diz assim: marido e mulher, né? A união entre marido e mulher é a base da nova família. Deus, ele estabeleceu que o homem deve deixar seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher, né? E os dois serão só uma carne, que está lá em Efésios 5, 31 e 32. Depois vocês leem. Prioridade. Embora os laços, né, de família com a origem, né, sejam importantes, lógico. Mas a nova família, o cônjuge e os filhos devem ser a prioridade. Amém? Glória a Deus. Amor e perdão. É o que eu falei, né? A gente tem que perdoar, aprender a perdoar. Amor e perdão, a união se fortalece através do amor e do perdão mútuo, que é constante. Ah, mas eu perdoo. Se hoje falhou, se hoje fez alguma coisa errada, de novo, perdoe todas as vezes. Amém? E união e apoio. A Bíblia, ela descreve a união como algo bom e agradável. E as famílias são encorajadas a serem um lugar de apoio uma para as outras. É que eu falei, às vezes nós buscamos lá fora. Ah, mas meu marido não me ouve. Eu quero falar algo e ele não presta atenção, ele não me dá atenção. Ou a minha esposa, os meus filhos. Mas busca apoio neles. Às vezes eu mesmo, né? Eu preferia às vezes falar com outra pessoa de fora sobre algo e não com alguém da minha casa. Mas Deus, né, vai trabalhando aos poucos isso na gente. E hoje eu consigo já me abrir mais com os de casa. Falar o que está se passando comigo para os de casa. E é bem melhor, bem melhor. É respeito e obediência. Filhos são instruídos a honrar e a obedecer aos pais, que lá está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e o 2, né? Que eles são instruídos a obedecer os pais. Ah, meu filho não me obedece, meu filho é rebelde. Senta, conversa com ele. Eu, na minha parte, graças a Deus, eles nunca foram assim de não me ouvir, de não me dar atenção. Mas a gente tem que, né, continuar orando para que isso continue, né, nessa base aí, porque muitos filhos, né, eu conheço alguns que respondem, não obedecem, tem uns que já vi que agrediu, né, a mãe, e isso não agrada a Deus, né, e filhos têm que
obedecer os pais, né? Ensino e honra. Os pais, ele têm o papel de ensinar os filhos. E, por sua vez, os filhos devem honrar seus pais, para que a vida seja longa, que está em Efésios 6, 1 e 2 e em Provérbios 17, 17, né? Que lá tem que os filhos têm que obedecer os pais. Dependência de Deus, né? Nós somos dependentes de Deus. A união deve ter Deus no centro de tudo, de tudo. Seja através da oração ou do serviço, como o versículo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que está em Josué 24:15, que ele diz, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que nós vamos declarar neste dia hoje. E Deus aqui, ele é o centro de tudo, né? Vós, né, que estás aí, que vai colocar seu nome na lista hoje, busque a Deus. Coloca sua família e declare hoje com todo amor, com toda a fé que você tem no seu coração. E promover a união familiar. Cuidar um dos outros. É fundamental cuidar dos membros da sua família, especialmente dos mais vulneráveis, para não se afastar da fé. Na minha casa, é só eu que sirvo ao Senhor, por enquanto. Porque eu declaro, não só na segunda-feira, mas eu declaro todos os dias que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho o desejo no fundo do meu coração de ver a minha família toda servindo ao Senhor, toda louvando ao Senhor. Eu falo que quando eu vejo lá o grupo de varão louvando na minha igreja, eu vejo meu esposo lá louvando ao Senhor. E eu declaro que eu vou ver ele ainda louvando lá, meus filhos louvando, em nome de Jesus. Perdoar. A união e a harmonia depende da capacidade de perdoar, como eu já disse, né? Mesmo quando há motivos para se queixar. Tem que perdoar mesmo assim, refletindo o perdão de Deus. Você não pede perdão para Deus? Deus te perdoa. Então, pede perdão para aquele que te, Pede perdão para quem te feriu, perdoa, em nome de Jesus. Servir a Deus. Ter uma família unida e servindo a Deus é uma grande bênção. E é o que nós queremos, o que nós vamos declarar nesse dia, nessa segunda-feira, né? Dia 10 de novembro de 2025. Nós vamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família é um projeto de Deus e não vai fracassar, em nome de Jesus. Mas o ano já está aí, está acabando. Ainda há tempo de Deus salvar nossa família. Eu busco constantemente pela minha família. Eu declaro de fundo do meu coração hoje que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que você hoje venha declarar mesmo. Não passe sem deixar o seu nome aí na lista. Não deixe de jejuar e orar por eles hoje. Se você quer a sua família protegida, se você quer a sua família debaixo da graça de Deus, coloque o seu nome. Tira, mas eu não consigo fazer jejum. Faz um jejum de meia hora, 1 hora. Eu não conseguia jejuar antes. Eu aprendi a jejuar aqui no Grupo Refúgio.
Hoje eu já consigo fazer um jejum de 2h30, 3 horas, até um pouco mais. Mas eu não conseguia fazer jejum. E hoje eu já consigo. Orar. Aprende a orar. Você quer sua família restaurada? Você quer sua família no altar? Você quer sua família servindo ao Senhor? Tem que orar. Tem que buscar Deus. Eles não vão ali assim, ó. Se você quer, você ore. Você busque pela sua família neste dia. Em nome de Jesus. Muitas vezes você não está vendo a mudança, porque às vezes você não está buscando direito. Você não está tirando seu tempo de oração e de jejum. Porque nós, quando buscamos, quando nós entregamos ali, há a resposta de Deus. Há a resposta de Deus, sim. E eu vejo o cuidado de Deus na minha família. Eu vejo. Eu vejo mudanças na minha família. Já vi mudar bastante coisa. Depois que, né, a gente começou esse propósito na família no altar de Deus. Eu já vi mudança na minha casa. E é isso que eu quero para você hoje. Mudança na sua vida, mudança na sua casa, na sua família, sua casa e você servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus, né, venha abençoar nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. E hoje você venha dedicar mesmo a esse propósito. Dedique seu dia hoje na família do altar. Não deixe passar em branco. É um dia precioso. Eu falo que todos os dias são maravilhosos no grupo, mas hoje é melhor. Hoje é o dia, né, que a gente entrega ali o bem precioso que Deus nos deu. E Ele que cuida. Em nome de Jesus, amém? Então, que vocês, né, venham declarar aí, como eu já disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois a minha família é um projeto de Deus e jamais vai fracassar. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Que a tua família seja restaurada, restabelecida, abençoada, em nome de Jesus. Beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a família no altar de Deus, em nome de Jesus.